Olá! Já parou para pensar na energia? Aquela força meio invisível que está em tudo. Na luz que a gente acende, no celular que não vive sem tomada, no ônibus que nos leva por aí. Ela literalmente move o nosso mundo. Só que toda essa força vem com um desafio enorme, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para a gente mergulhar fundo nesse universo, nosso roteiro tem 5 paradas. Primeiro, de onde vem a energia? Depois, qual a diferença entre renovável e não renovável? Aí a gente olha para o cenário do Brasil, discute os custos que nem sempre aparecem na conta de luz e, por fim, a gente fala sobre como o futuro da energia está de verdade nas nossas mãos. Então, para começar a entender a energia que a gente usa hoje, precisamos fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não. A gente vai lá para o passado, bem fundo na Terra, para conhecer uma personagem-chave nessa história toda. E olha só quem dá as caras: a energia fóssil. Ela é, sem dúvida, uma das maiores protagonistas da nossa história energética. E tem muito para contar sobre como ela surgiu e por que se tornou tão importante no nosso dia a dia. A origem dela é fascinante. Pensa só, ela foi formada milhões e milhões de anos atrás. Basicamente, é o resultado do acúmulo de plantas e animais que se decomporam lá no subsolo. É como se fosse um tesouro geológico que a natureza guardou por eras. E essa energia, que ficou guardada por tanto tempo, chega pra gente hoje em dia na forma de gasolina, de diesel, de carvão mineral e de gás natural. São combustíveis que, querendo ou não, se tornaram a base de quase tudo que a gente faz. E essa conversa sobre a origem da energia nos leva para uma divisão muito importante. É como se a gente tivesse duas grandes equipes no jogo da energia, e o jeito que cada uma joga tem um impacto completamente diferente no nosso planeta. De um lado do campo, a gente tem as fontes renováveis, que são tipo as amigas do futuro, sabe? A natureza consegue repor. Já do outro lado, a gente tem as não renováveis, que o próprio nome já entrega. Um dia elas podem acabar. O pulo do gato está exatamente aqui. Enquanto as fontes renováveis, como a energia do sol e do vento, se reabastecem sozinhas, as não renováveis, tipo o petróleo e o carvão, têm um estoque. E esse estoque é limitado. Uma hora, a conta chega. Tá, mas vamos trazer essa discussão aqui para a nossa realidade. Como essa briga entre renováveis e não renováveis se desenrola por aqui? Vamos dar uma olhada no caso do Brasil. E isso já joga uma pergunta no ar, né? De onde vem a maior parte da eletricidade que abastece as casas, as indústrias e as cidades do Brasil? A resposta está bem aqui, na nossa matriz elétrica. O Brasil tem um cardápio bem variado de fontes de energia, mas se a gente olhar com atenção, uma delas domina o pedaço. E se liga nesse número, mais de 51%. Pois é, a energia hídrica, que vem da força dos nossos rios, é de longe a principal fonte de eletricidade do país. Só que depender tanto assim de uma única fonte, mesmo ela sendo renovável, tem um custo. Um custo que nem sempre está visível, que não vem na fatura do mês. É um estrago e tanto. Essa frase é forte e resume bem o outro lado da moeda, porque apesar de ser renovável, a construção de hidrelétricas gigantescas causa consequências ambientais e sociais enormes. E os impactos são pesados, viu? A gente está falando de mudança no clima da região, desaparecimento de espécies de peixes, animais perdendo seu habitat, comunidades inteiras tendo que deixar suas casas e áreas imensas de floresta que ficam debaixo d'água. Essa complexidade toda mostra que não tem solução mágica, né? E isso nos leva para uma das pontes de energia mais cheias de controvérsias e paradoxos que existem, a nuclear. E aqui que está o paradoxo. Por que a energia nuclear é chamada de limpa? É simples, porque o processo de gerar eletricidade com ela não solta gases que poluem o ar. A grande questão é que o combustível dela, o urânio, não é renovável, ele é finito. Bom, diante de todas essas questões, fica claro que o caminho para um futuro melhor vai além de só escolher uma fonte de energia. O negócio é mudar a nossa relação com o consumo em si. A solução, então, parece ter duas frentes. De um lado, a gente precisa investir cada vez mais em fontes renováveis. E do outro, ao mesmo tempo, a gente precisa mudar de forma consciente os nossos hábitos de consumo. E o que isso significa na prática? São coisas, às vezes, bem simples. Usar lâmpadas de LED, que gastam bem menos, trocar aquele aparelho antigo por um mais econômico e até preferir um ar-condicionado com aquela tecnologia eco-inverter, que se ajusta e consome menos. São pequenas atitudes que, juntas, fazem uma diferença gigante. No fim das contas, entender de onde vem e como funciona a energia nos dá o poder de fazer a pergunta mais importante de todas:
que tipo de futuro a gente quer construir. A resposta para isso está nas escolhas que a gente faz hoje.